Programa Artemis é um programa de voo espacial tripulado desenvolvido pela NASA, empresas de voo espacial comercial norte-americanas e parceiros internacionais, com o objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem na Lua em 2024. O Artemis seria os primeiros passos num objetivo de longo prazo de estabelecer uma presença norte-americana sustentável na Lua, criando a fundação para que empresas privadas construam uma economia lunar e eventualmente enviem humanos para Marte. Autorizado em 2017 pela Space Policy Directive 1, a campanha lunar foi criada e virá utilizar várias naves como a Orion, a Lunar Orbital Platform Gateway e módulos lunares comercialmente desenvolvidos. O Space Launch System servirá como o foguete principal da Orion, enquanto foguetes comerciais deverão lançar vários elementos do projeto. O governo Trump propôs 1,6 bilhões de dólares além dos 21 bilhões já propostos para o ano fiscal de 2020. O financiamento ainda deverá ser aprovado pelo Congresso. A versão atual do programa Artemis incorpora vários componentes principais de outros projetos cancelados da NASA, tais como o projeto Constellation e o Asteroid Redirect Mission. Inicialmente a NASA concebia um retorno à Lua em 2020, durante o projeto Constellation, que ocorreu de 2006 até 2009. Originalmente proposto pelo presidente George W. Bush no NASA Authorization Act of 2005, o projeto incluiu o desenvolvimento de dois veículos de lançamento de carga pesada chamados de Ares I e Ares V e o Orion Crew Exploration Vehicle. O desenvolvimento do projeto continuou até 2008, quando o presidente Barack Obama foi eleito. Ele estabeleceu o Comitê Augustine para determinar a viabilidade do pouso lunar em 2020 com o orçamento de então. O comitê descobriu que o projeto estava extremamente abaixo do financiamento necessário e uma alunissagem em 2020 era impossível. O comitê também delineou 3 missões futuras. O projeto foi colocado em espera em 2009 e a administração Obama cancelou o financiamento para o Constellation no 2011 United States Federal Budget. Em 15 de abril de 2010, o presidente Obama discursou no Kennedy Space Center anunciando os planos da administração para a NASA. Nenhum dos 3 planos delineados no relatório final do comitê foram completamente selecionados. Presidente Obama cancelou o projeto Constellation e rejeitou os planos inéditos para retornar à Lua, na premissa de que o plano atual havia se tornado não viável. Ele, em vez disso, prometeu 6 bilhões de dólares em financiamento adicional e pediu pelo desenvolvimento de um programa para a criação de um novo superfoguete de carga pesada que ficasse pronto para construção em 2015 com missões para a órbita de Marte ocorrendo na metade de 2030. A administração Obama lançou sua nova política espacial dia 28 de junho de 2010, no qual reverteu a rejeição de Bush sobre acordos internacionais com o objetivo de evitar a militarização do espaço, dizendo que iria considerar propostas e conceitos para o controle armamentista se eles são equitativos, efetivamente verificáveis e que melhorem a segurança nacional dos Estados Unidos e de seus aliados. Dia 30 de junho de 2017, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para reestabelecer o National Space Council, presidido pelo vice-presidente Mike Pence. O primeiro pedido de orçamento da administração Trump mantém os programas da era Obama sobre o voo espacial tripulado no lugar, naves comerciais para levar astronautas para e de volta da Estação Espacial Internacional, o Space Launch System do governo e a Orion para missões de espaço profundo, enquanto reduzindo a pesquisa de ciências da Terra e pedindo pela eliminação do Escritório de Educação da NASA. Dia 11 de dezembro de 2017, presidente Trump assinou a Space Policy Directive 1, uma mudança na política espacial nacional que provê um programa integrado liderado pelos Estados Unidos junto do setor privado para um retorno humano à Lua, seguido por missões a Marte e além. A política pede para o administrador da NASA liderar um programa inovativo e sustentável de exploração com parceiros comerciais e internacionais para possibilitar a expansão humana através do sistema solar e para trazer de volta à Terra novos conhecimentos e oportunidades.
O esforço vai organizar o governo, a indústria privada e os parceiros internacionais de forma mais efetiva com o objetivo de retornar os humanos para a Lua e vai deixar a fundação que eventualmente possibilitará a exploração humana de Marte. No dia 26 de março de 2019, o vice-presidente Mike Pence anunciou que o objetivo de pouso lunar da NASA seria acelerado por 4 anos com um pouso planejado para 2024. Dia 24 de maio de 2019, o administrador Jim Bridenstine anunciou que o nome do novo programa lunar é Artemis, em referência à irmã gêmea de Apolo na mitologia grega. As 3 empresas selecionadas são a firma Astrobotic, Intuitive Machines and Edison e Orbit Beyond. A Astrobotic está recebendo 79,5 milhões de dólares para transportar mais de uma dúzia de cargas para o lado mais próximo da Lua até 2021. Em seguida, a Intuitive Machines recebeu um contrato de 77 milhões de dólares para 5 viagens de carga útil, e a Orbit Beyond recebeu um contrato de 97 milhões de dólares para transportar até 4 cargas úteis para uma planície de lava até 2020. Apesar dos novos objetivos, ainda se esperam missões a Marte em 2030. Missões planejadas. Artemis 1, planejada para ser o primeiro voo do SLS, foi lançado no dia 16 de novembro de 2022 como um teste do sistema completo da Orion e SLS. Durante a missão, uma cápsula Orion não tripulada vai levar vários dias numa órbita retrograda distante de 70 mil quilômetros ao redor da Lua antes de voltar para a Terra. Artemis 2, a primeira missão tripulada do programa, vai lançar 4 astronautas em maio de 2024 num sobrevoo de trajetória retorno livre ao redor da Lua numa distância de 8.900 quilômetros. Lembrando que os planos podem mudar. O primeiro componente do Lunar Orbital Platform Gateway, o Power End Propulsion Element, junto de outros 3 componentes de um módulo lunar descartável, são planejados para serem entregues em vários lançamentos comerciais de provedores de lançamentos antes da Artemis 3 em 2024 ou 2025. A missão, planejada para ocorrer num foguete SLS Bloco 1. Usará um gateway minimalista e um módulo descartável para realizar o primeiro pouso tripulado do programa na Bacia do Polo Sul Aitken. Propostas. Uma proposta criada por William H. Gerstenmaier vê mais 4 lançamentos do Bloco 1 do SLS com a Orion tripulada e módulos de logística do gateway entre 2024 e 2028. Um Bloco 1B para lançamento de carga adicional iria enviar um posto avançado lunar, conhecido como Lunar Surface Asset, para a superfície lunar, como parte de uma missão não tripulada, Artemis 7, em 2028. O posto deverá ser usado para uma missão tripulada estendida, Artemis 8, mais tarde nesse ano. Missões Artemis 4-6, lançadas anualmente entre 2025 e 2027, deverão testar a utilização de recursos in situ e energia nuclear na superfície lunar junto de um aterrissador parcialmente reutilizável, em preparação para Artemis 8. Antes de cada missão tripulada, veículos comerciais deverão enviar várias cargas para o Gateway, tais como depósitos de reabastecimento e elementos descartáveis do módulo lunar. Desenvolvimento. Commercial Lunar Payload Services. Com o objetivo de enviar pequenas missões de pouso para a superfície lunar antes da exploração humana, a NASA estabeleceu o programa Commercial Lunar Payload Services, CLPS, em março de 2018. O programa foi baseado em respostas para um pedido de informação feito pela NASA em maio de 2017 sobre a capacidade de provedores comerciais dos Estados Unidos de lançar cargas para a Lua. Nesse programa, a agência vai financiar empresas comerciais capazes de entregar módulos lunares com cargas científicas através de contratos de entrega indefinida, quantidade indefinida. Vai qualificar propostas capazes de entregar pelo menos 10 kg de carga ao fim de 2021. Propostas para aterrissadores de tamanho médio capazes de entregar entre 500 e 1.000 kg também serão considerados pela NASA.
Esse novo foco em aterrissadores comerciais levou ao cancelamento do rover Resource Prospector, que também seria um precursor da exploração humana, além de ser o primeiro rover lunar robótico norte-americano. Poucos dias antes do rascunho de pedidos para propostas para o programa CLPS ser publicado pela NASA dia 27 de abril de 2018. Na época de seu cancelamento, $100 já haviam sido investidos em seu desenvolvimento, e várias tecnologias do rover, tais como instrumentos científicos, serão passados para missões selecionadas para serem lançadas pelo programa CLPS. O prazo de submissões para a primeira rodada do programa terminou dia 9 de outubro de 2018. O aterrissador Artemis 7 do Draper, uma firma de engenharia sem fins lucrativos anteriormente envolvida com o programa Apollo, foi uma das propostas enviadas. Enquanto a Lockheed Martin contratou o desenvolvedor espacial comercial NanoRacks com o objetivo de estudar oportunidades de envio de carga usando a nave Orion, no 69º International Astronautical Congress em outubro de 2018, Lockheed Martin apresentou o seu conceito, Lockheed Martin Lunar Lander, para um módulo lunar reutilizável que iria levar astronautas entre a superfície lunar e o Gateway, incorporando várias tecnologias desenvolvidas pela Lockheed para Orion. Lockheed Martin espera enviar sua proposta quando a NASA começar a solicitar propostar para maiores aterrissadores lunares na continuação do programa CLPS. Naves Orion. O Orion Multipurpose Crew Vehicle é uma nave interplanetária feita em conjunto dos Estados Unidos com a Europa que tem o objetivo de levar uma equipe de astronautas para destinos além da órbita da Terra, como parte do programa Artemis. Atualmente sob desenvolvimento pela NASA e a Agência Espacial Europeia para lançamento no Space Launch System, é esperado que a Orion facilite a exploração humana da Lua, asteroides, de Marte e rotacione tripulações e suprimentos da Estação Espacial Internacional, se necessário. Gateway. Originalmente, a NASA esperava construir o Gateway como parte do agora cancelado Asteroid Redirect Mission. Mas ele ganhou um novo propósito para apoiar o programa Artemis. Vai servir como ponto de espera para o Orion e o módulo lunar, como também um sistema de propulsão secundário para ajudar na mudança de órbitas e possibilitar pousos em qualquer parte da Lua. Em 2024, o Gateway orbital estará em um estágio de construção inicial e será feito por um Power End Propulsion Element, além de um pequeno habitat chamado Utilization Module. 3. O Power End Propulsion Element do Gateway está sendo feito por uma divisão do Machar Technologies, anteriormente SSL, e os componentes e módulos serão construídos por empresas comerciais e parceiros internacionais, tais como o módulo Spirit da ESA. Os lançamentos comerciais do Gateway são separados daqueles do Commercial Lunar Payload Services. Power End Propulsion Element. O Power End Propulsion Element começou a ser desenvolvido no Jet Propulsion Laboratory durante o agora cancelado Asteroid Redirect Mission. Iria ser uma nave de energia solar robótica e de alta performance que iria remover uma rocha de várias toneladas de um asteroide e traria até a órbita lunar para estudo. Quando o ARM foi cancelado, o conceito foi reutilizado como sistema de propulsão para o Lunar Orbital Platform Gateway. O Power End Propulsion Element vai permitir o acesso de toda a superfície lunar e agirá como um rebocador espacial para naves visitantes. 41 também servirá como centro de comando e comunicações do Gateway. O Power End Propulsion Element está sendo desenvolvido e fabricado por uma divisão da Machar Technologies. Aterrissadores robóticos. O programa Artemis também será apoiado por missões robóticas. Dentro do programa Commercial Lunar Payload Services, NASA contratará serviços de transporte e enviará pequenos aterrissadores robóticos e rovers para a Lua com objetivos de exploração, utilização de recursos in situ e ciência lunar. Em novembro de 2018, NASA anunciou as primeiras 9 empresas que estão qualificadas para os contratos de transporte. Aterrissadores tripulados.
Em maio de 2019, NASA anunciou 11 contratos valendo um total de 45,5 milhões de dólares para estudos de veículos de transferência, elementos de descida, protótipos de elementos de descida, estudos e protótipos para reabastecimento. Um dos requerimentos é que as empresas selecionadas terçal de contribuir pelo menos 20% do custo total do projeto, para reduzir os custos para os contribuintes e encorajar investimentos iniciais privados na economia lunar. Veículos de lançamento. Space Launch System. The Space Launch System, SLS, é um foguete descartável, super pesado e derivado do ônibus espacial. É a parte primária dos planos da NASA para a exploração do espaço profundo, incluindo as missões tripuladas da Artemis para a Lua, e também poderá servir como parte de um futuro programa para Marte. SLS segue o cancelamento do projeto Constellation e deverá substituir o ônibus espacial aposentado. O SLS também será o foguete mais poderoso em operação, com um impulso total maior do que o Saturno V. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.